A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com você. Eu quero te convidar para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você sabe que Atos é um segundo livro de Lucas, o evangelista Lucas. Ele teria escrito, um como sequência do outro, inclusive. O Evangelho de Lucas e, na sequência, Atos. Ou seja, o Evangelho de Lucas contando as bases da igreja, o ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus é a rocha, é a pedra sobre qual a igreja é construída. Então, os evangelhos marcam esse preâmbulo. Os evangelhos ainda não contam exatamente a história da igreja, mas contam os fundamentos dessa igreja, que é a própria vida de Jesus e a mentoria que ele faz ali com seus discípulos. E aí no livro de Atos, após a ressurreição do Senhor e a descida do Espírito Santo, que é logo no comecinho do livro de Atos, em Atos 2, a gente considera o nascimento da igreja. E agora sim, no livro de Atos, a história da igreja se inicia e vem até hoje, e nós somos parte dessa história. Em Atos 13, há um momento muito marcante dessa história da igreja, porque começa um movimento de expansão dessa igreja, de uma expansão mais intencional dela. Atos 13 diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela graça do Senhor na nossa vida, pelo nosso chamado a sermos partes da sua igreja e pelo nosso envio ao mundo, em nome do Senhor. Amém. Enviados para a missão de Deus. Quem são os enviados para a missão de Deus? Já vou dar a resposta de cara, somos nós, E deixa assim o texto. Eu quero compartilhar um pouco do que eu penso a respeito do ser igreja. Porque quando a gente pensa nessa palavra igreja, muitos conceitos ou muitas ideias podem vir à nossa mente. Pode vir a ideia de um prédio. O que é igreja? Talvez, O que as crianças aprendem quando estão sendo alfabetizadas? I de igreja. E aí logo é a imagem de um prédio. Normalmente o prédio mais marcado ou mais marcante como igreja é o prédio da Igreja Católica Romana, que tem normalmente aquela arquitetura mais clássica de uma igreja, que tem uma cruz ou uma imagem, ou um crucifixo até, ou alguma imagem de algum santo, uma referência mais clara. Normalmente quando a gente entra nessas igrejas, há também desenhos, vitrais e espaços bastante, na minha opinião, belos inclusive, que retratam uma igreja. Outras pessoas que têm uma vivência de igreja, como nós temos aqui, pensam em igreja como um encontro. A igreja é o meu encontro, é o encontro com as pessoas que eu vejo. Eu vivi uma experiência interessante com o Estevão, um dia que eu vim para a igreja hispana, que se reúne aqui à tarde, no domingo, e eu vim para um culto da igreja hispana, e eu falei para o Estevão: você quer ir comigo? Eu vou para a igreja. Ele falou: qual igreja? Eu falei: eu vou naquele lugar que é a nossa igreja. Mas ao mesmo tempo não é a nossa igreja que vai estar lá, é a igreja hispana. Então é um desafio explicar isso, Porque a gente vinha para cá, para o mesmo espaço físico, mas não era a nossa igreja. Mas de algum momento, talvez eu não expliquei muito bem, ele entendeu que era a nossa igreja. Aí ele veio.
Quando ele chegou, que ele não viu ninguém conhecido, ele ficou extremamente frustrado. E ele falou, não é a nossa igreja. Tipo, a gente estava aqui, mas ele falou, não é a nossa igreja. Eu falei, de fato não é, é outra igreja, né? São outras pessoas. E é interessante isso, porque me parece que cedo ele já está entendendo que a igreja são as pessoas. Então, ainda que ele venha para o mesmo espaço físico, e não tem as pessoas que eles chamam de irmãos, os amigos, as pessoas que ele conhece, então não é a igreja dele, pelo menos. É uma igreja, mas não é a igreja dele. Interessante. Então, quando a gente desperta e pensa na palavra igreja, a gente pensa nessa forma. Outra forma de pensar a igreja é de pensar as denominações diferentes. A quem estude a história das igrejas, as denominações, e aí pensa a igreja, pensa logo nessa ramificação toda. A Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, as igrejas variadas com os seus nomes, com as suas denominações. É uma outra perspectiva de igreja. Ainda, uma perspectiva ainda desse campo de estudos, por exemplo, é a perspectiva doutrinária, né? Nós vamos à igreja, mas que igreja? Essa é uma igreja tradicional? Essa é uma igreja pentecostal? Essa é uma igreja neopentecostal? Essa é uma igreja católica romana? Essa é uma igreja católica ortodoxa? Que igreja que é? Tudo isso vem à nossa mente, pode variar no nosso contexto de igreja. E o que nós somos? Bom, nós somos uma igreja batista, nós somos uma comunidade que se encontra aqui a cada domingo. Mas eu penso e sempre pensei na igreja como também esse grande instrumento da missão de Deus. Eu não acredito que a igreja seja o único instrumento da missão de Deus, porque Deus atua de forma ampla e incontrolável por nós. A Bíblia diz que Ele é um vento que sopra para onde quer. Mas com certeza a igreja é um instrumento fundamental da missão de Deus. Em Efésios vai dizer que Deus colocou Cristo como cabeça de todas as coisas, como cabeça do mundo. Mas para que ele fosse o cabeça do mundo, Deus colocou ele como cabeça da igreja. Então a igreja é o grande instrumento da ação de Deus no mundo, sendo Cristo cabeça e a igreja o seu corpo no mundo. E aí nesse aspecto, a igreja, ela é uma comunidade local. E aliás, a Bíblia, ela só compreende duas perspectivas de igreja. A perspectiva local, a igreja enquanto comunidade local, enquanto cristãos que se reúnem num certo espaço, num local, numa cidade. E a igreja enquanto a reunião de todos os salvos. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre denominações. Isso surge muito, muito depois. A Bíblia não fala sobre igrejas nacionais. A igreja do Brasil, a igreja brasileira, a igreja norte-americana, a igreja europeia, a igreja asiática, a igreja africana. Esses conceitos nacionais ou continentais de igreja são conceitos de análise sociológica. A igreja do Brasil age assim, aí a gente vê os estudos. A igreja do Brasil vota assim. A igreja do Brasil age assim nos costumes. Mas isso é enquanto categoria de análise sociológica. Enquanto categoria teológica, a Bíblia, não existe essa igreja do continente ou essa igreja do Brasil. Existe a igreja local. Tanto que os textos bíblicos, as cartas da Bíblia, são a igreja que está em Roma, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está na Galácia, a igreja que está em Éfeso. Nesse caso aqui, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Jerusalém, porque é a igreja local, é a igreja que se reúne naquela cidade, naquela localidade. E por outro lado, quando Paulo fala da igreja de Jesus, Paulo está falando de todos os que creem em Jesus, em toda a história, em todo o mundo. Quando Paulo fala da bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e com toda a igreja do Senhor na face da terra.
Porque essa é a outra categoria que se conhece. Além da igreja local, o que a gente pode chamar nesse aspecto de igreja universal, global do Senhor. E nós, quando somos membros de uma igreja, nós assumimos essa dupla pertença. E uma é complementar da outra. Nós cremos no Senhor Jesus, nascemos de novo, fomos batizados com o Espírito Santo, nós passamos a fazer parte dessa grande irmandade universal de Deus. Essa igreja global de todas as pessoas que creem em Jesus e que nasceram de novo em todo o universo, no passado, no presente e no futuro, inclusive. Atemporal. Mas a dimensão prática de estar conectado nessa grande igreja universal é a conexão da igreja local. E aí essa é a nossa dupla pertença. Pertencemos à igreja do Senhor Jesus de forma global, universal e eterna, né? E pertencemos a uma comunidade local, que ganha ali a nossa presença, que ganha ali a nossa contribuição, onde a gente oferece os dons, onde a gente é servido pelos dons dos outros, onde a gente compartilha a vida, onde a gente se fortalece, cresce, amadurece. E uma dimensão não vive sem a outra. Essa dupla pertença é fundamental na compreensão bíblica neotestamentária do sentido de ser igreja. Então assim, eu sou igreja de Jesus em casa? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu não vou te dizer que você não é. Se você de fato nasceu de novo, se você de fato tem o Espírito Santo, não vai ser eu que vou dizer que você não é parte da igreja de Jesus. Mas é uma parte meio capenga. Porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos deixar de congregar, em Hebreus fala isso, como é costume de alguns. E a Bíblia vai dizer e vai mostrar que a vivência de Jesus, ela é prática, ela é de vida na vida, ela não é só uma realidade espiritual, ela é uma realidade que encarnou. E como é que a gente encarna esse evangelho? Como é que a gente vive esse evangelho? Como é que a gente vive essa igreja local? Aqui, se encontrando, vivendo, no pequeno grupo durante a semana, nos relacionamentos, nas coisas que vão acontecendo. Então, essa dupla pertença, ela se completa. Ser só parte dela, ao mesmo tempo, o inverso também é correto pensar. Não, eu sou membro desta igreja Batista 21 na rua Zilda. Logo, eu não tenho nada a ver com a igreja de Cristo no mundo. Porque as minhas obrigações são com esta igreja local. Também é uma perspectiva míope. Também é uma perspectiva manca. Porque a nossa igreja local não é um empreendimento nosso. A igreja local não é um empreendimento do pastor Reinaldo. Embora, no mundo de hoje, tem igrejas que são grandes empreendimentos humanos. Tem igrejas que são grandes projetos de uma pessoa. Tem um dono ali, que passa para o filho, que passa para o neto, que tem herdeiro esperando. Essas são as igrejas de dono. E normalmente essas igrejas de dono, elas assumem uma perspectiva de que o compromisso das pessoas é com ela. É com essa igreja local. A igreja que está do outro lado da rua, ou a igreja que está lá na Ásia, ou a igreja que está lá na África, ou a igreja que está na Europa, ou a igreja que está nos Estados Unidos, não tem nada a ver com ela. Não nos interessa. Inclusive, nem vai lá. O seu compromisso é aqui e é tudo aqui. Isso não é uma igreja de verdade. Isso é uma empresa de um cara que abriu uma porta e criou um negócio. A igreja, que é a igreja de Jesus, ela é a reunião desses compromissados localmente, mas ela é a reunião daqueles que se entendem parte da igreja de Jesus
em todo o universo. Parte da igreja de Jesus em todas as nações. Parte da igreja de Jesus em todos os povos. E aí, nesse aspecto, nós somos membros uns dos outros. Nesse aspecto, nós somos irmãos uns dos outros. E nós não somos irmãos porque a gente se cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, porque a gente se cumprimenta com graça e paz. Nós somos irmãos porque nós somos filhos de Deus, unidos pelo mesmo sangue de Jesus Cristo, o Senhor de todos. É por isso que nós somos irmãos. Não é só porque a gente se cumprimenta, não é só porque a gente meio que se chama assim de certo dialeto. É porque nós estamos reunidos como os filhos de Deus, debaixo do mesmo sangue do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que nós somos todos filhos adotados por meio desse filho mais velho, unigênito, Jesus. Ele é nosso irmão mais velho nesse aspecto, filho do nosso Pai. E por meio dele, todos nós fomos adotados. Há uma adoção de Deus a nós, por meio de Jesus, o nosso irmão mais velho. Então, essa dinâmica dupla, a gente não pode perder. Essa dinâmica dupla, a gente não pode perder o horizonte dessa realidade. Local e espiritual. Local e universal. E aí, nesse aspecto, tem uma palavra que eu gosto, que é glocal. Que é local, mas ao mesmo tempo global. Local, porque nós estamos com os pés aqui. Nós estamos reunidos aqui. Nós nos encontramos aqui. Nós nos comprometemos aqui. Nós ministramos aqui. Nós oferecemos dons aqui. Nós ofertamos aqui. Nós trazemos os nossos filhos para cá. Mas também somos membros dessa igreja global. E nos importamos e fazemos parte dela sim. Não somos uma seita isolada. Não somos um grupo exclusivista. Não. Fazemos parte desse rebanho universal do Senhor Jesus. E aí é com essa consciência que eu penso que nós devemos ser uma igreja missionária, ou até missional, na palavra mais da moda do nosso tempo. Por quê? E por que missionário e por que missional? Porque a gente se compreende como parte e instrumento da missão de Deus no mundo. E por que a igreja existe? Ela existe para a missão de Deus no mundo. No curso Perspectivas, o tema, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é para que todos os povos o adorem. Uma das definições possíveis para a existência da igreja é essa. A existência da igreja é para que todos os povos o adorem. Para que todos os povos adorem ao Senhor Jesus. Então nós adoramos ao Senhor Jesus, mas nós adoramos aqui ao Senhor Jesus, mas saímos lá fora em missão, para que todas as pessoas que estão lá fora também o adorem. Porque essa é a missão. Pregar o Evangelho, ensinar a guardar todas as coisas, discipular, para que ao final, todos o adorem. Então a igreja, ela é um instrumento dessa missão de Deus. Então a igreja é parte fundamental de um Deus que está em missão. E há muitos jeitos de ler a Bíblia. Um dos jeitos que mais faz sentido para eu ler a Bíblia é ler a Bíblia da perspectiva da história da salvação. E a história da salvação é a história que a gente pode costurar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E na história da salvação, quem está perdido que precisa ser salvo? O humano. E quem é que está salvando? Deus. E salvando de quê? Do pecado, da condenação eterna.
Então, na história da salvação, nós temos um Deus em missão, um Deus missionário, que está em busca desse ser humano para salvá-lo. E essa pode ser uma perspectiva, e para mim é uma das melhores perspectivas, para a gente ler a Bíblia. Um Deus que está vindo ao nosso encontro. Um Deus que está vindo na nossa direção. Um Deus que está vindo nos salvar. Um Deus em missão. E uma vez que Ele nos salvou, nós entramos junto com Ele na missão dEle, para salvar outros. E uma vez que nós fazemos parte da igreja, a igreja é o instrumento dEle para salvar o mundo. Tanto que o chamado de Abraão, lá atrás em Gênesis 2, é que ele chama Abraão e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A partir de você, eu vou alcançar e vou abençoar todas as nações da terra, Abraão. Então o propósito de Deus é para com todas as nações da terra. Embora esse propósito comece com uma nação específica, que é a nação de Israel, e é onde está vinculada toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, o propósito de Deus sempre foi todas as nações da terra. E quando chega Jesus, é isso que acontece. A abertura, a amplitude, a intenção clara de alcançar todas as nações da terra. Esse é o chamado de Abraão. Então Deus não tem em vista só um povo, mas sim todas as nações. E a melhor palavra aqui não é nem nação, a melhor palavra aqui é todas as etnias. Porque a nação, como a gente compreende hoje, é a nação no sentido geográfico-político. A nação brasileira, a nação boliviana, a nação colombiana, a nação venezuelana. Mas a palavra grega para nações do Novo Testamento é etnos, de etnia. E hoje a gente sabe que há muitas etnias, às vezes, em uma nação. Na nação, no Brasil, nós temos muitas etnias. Cada povo indígena é uma etnia. E se considera, de certa forma, uma nação. A gente vai para a Índia e tem muitas etnias. A gente vai para países africanos e vê muitas etnias dentro de um só país. Nós vamos lá para Israel e nós temos a etnia palestina dentro de Israel. Nós vamos lá para o Iraque e nós temos a etnia, os curdos, o povo curdo é um povo, uma etnia. A maior etnia sem nação no mundo são os curdos. Eles estão no Iraque, eles estão em vários outros países do Oriente Médio. Eles pleiteiam para si uma nação e não tem. Mas eles são um povo, eles são uma etnia. Então, o melhor sentido, inclusive, da gente entender é um Deus para todas as etnias. Porque esse conceito de nação, ele muda ao longo da história. Ele muda conforme os acordos políticos, ele muda conforme as determinações. Uma nação invade a outra, amplia suas fronteiras, reduz as suas fronteiras, negocia as suas fronteiras. Os impérios foram assim, foram se estabelecendo, foram crescendo, depois foram diminuindo, depois foram destruídos, depois deixaram de existir, outros voltaram a existir. Mas as nações, no sentido das etnias, elas estão aí, no meio, inclusive, dessas mudanças políticas, geográficas, nacionalistas e etc. E a missão de Deus, nesse aspecto, é para todas as etnias. Não importa que nação, que contexto geográfico, político daquele momento. Importa a pessoa na sua etnia, que é na sua cultura, no seu idioma, no seu povo. E Israel, segundo Isaías 49, deveria ser a luz para as nações. E Israel falha nesse objetivo divino de ser a luz para as nações.
Talvez Israel falhou como qualquer outra nação falharia. Começou a ter e querer um Deus só para si e não para os outros. E o clímax da história é Jesus ampliando o amor de Deus para todo mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma das causas que culminam na morte de Jesus. Como é que Jesus vem e quebra o sábado, tão sagrado para os judeus? Como é que Jesus vem e fala contra o templo de Jerusalém, tão sagrado para os judeus? Como é que Jesus fala para aquela mulher na beira do poço, aquela mulher samaritana de João 4? Ele fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em qualquer outro monte, senão em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer nação, em qualquer etnia, em qualquer idioma. Essas coisas afrontaram uma mentalidade exclusivista de um Deus nosso. E eles diziam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou para eles, até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tanto que na segunda e na nova aliança, e aliás, testamento, Novo Testamento significa aliança, então é nova aliança. Na nova aliança, nós somos também filhos de Abraão, pela fé. Não pelo sangue, não pela circuncisão, não para guardar o sábado, não para fazer adoração lá no templo de Jerusalém, mas pela fé em Jesus. Bom, e aí nesse caso, a igreja é esse agente de missão no mundo. E aí em Atos 13, nós temos um movimento de uma igreja, a igreja de Antioquia, orando, jejuando e enviando missionários. Sim, porque é o momento em que a igreja envia seus missionários de forma transcultural. Obrigado. Porque até então, a própria igreja de Jesus e a própria jornada de Jesus tinha sido dentro de Israel. E a compreensão dos discípulos ainda tinha ficado muito local. Essa igreja começa a se expandir quando o Espírito Santo desce em Atos, mas não é uma expansão missionária intencional. É porque tem várias pessoas de várias as nações, estão reunidas na festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce, as pessoas adoram a Deus nos diversos idiomas, e depois voltam para suas cidades. E elas voltam para suas cidades com aquela experiência, com aquela mensagem, com aquelas ideias, com aquela pregação de Pedro. Então há uma expansão da igreja ali, já no nascedouro de Atos 2, mas não é uma expansão planejada e intencional. É totalmente um movimento do Espírito ali, de pessoas que estão naquele lugar, mas que voltam para os seus países depois. E levam essa experiência adiante. A igreja, enquanto igreja, ela fica ainda em Jerusalém. Ela se concentra e fica grande, gigante, porque naquele dia de Pentecostes 3.000 pessoas se convertem, então ela já nasce gigante. Ela fica concentrada em Jerusalém. E o pastor Edson Queiroz dizia que a igreja, Atos 8.1, aconteceu porque a igreja desobedeceu Atos 1.8. Atos 1.8 diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e até os confins da terra. Essa foi a ordem de Jesus antes do Pentecostes, já prevendo o Pentecostes. Mas a igreja fica em Jerusalém, se concentra ali. Mas aí o que acontece? Atos 8.1. Atos 8.1 diz o seguinte: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, agora eles foram para a Judéia e Samaria. Mas eles não foram porque eles obedeceram a Jesus.
Eles foram porque eles foram perseguidos. Aqui é o contexto da morte de Estevão. Estevão prega, a pregação de Estevão pega mal para a turma religiosa judaica, eles apedrejam Estevão, e ali gera um estupim de uma perseguição. E é o que está acontecendo em Atos. E aí essa igreja se expande em função da perseguição. As pessoas fogem. Elas fogem para outras cidades da Judéia. Elas fogem para outra região chamada Samaria. E a igreja se espalha nessa fuga. É por isso também, e isso é muito marcante na história da igreja, a gente não deseja e não quer perseguição, nem para nós, nem para ninguém. Mas ao mesmo tempo é impressionante como a igreja que sofre perseguição cresce. Parece que há uma correlação espiritual entre perseguição e crescimento. A igreja mais perseguida do mundo hoje, é uma das mais, é a igreja do Irã. E nós temos altos índices de crescimento de cristãos iranianos. Coisa maluca. Coisa maluca. Então parece que o sossego também nos desvia do foco. O sossego nos acomoda demais. E a igreja que sofre perseguição, então ela se expande, ela se fortalece de alguma forma. E é isso que acontece em Atos 8. Mas, a despeito de toda a perseguição, a igreja que se estabelece em Antioquia, essa igreja sim se mostra intencionalmente missionária. Porque essa igreja que as pessoas estão reunidas em culto, em jejum, em oração, em adoração, elas têm o discernimento do Espírito de que, Deus está chamando alguns de nós para fora. Deus está chamando Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé. E aí a igreja ora, confirma isso, impõe as mãos e os envia. E aí sim, a gente começa agora um movimento de expansão da igreja de forma intencional. O apóstolo Paulo começa aqui a sua primeira viagem missionária. Vai ter a segunda, eventualmente vai ter a terceira. Ele vai ter uma vida onde a base e a igreja local enviadora dele é Antioquia, mas a missão dele é por todo o mundo. Porque ele vai plantar igrejas, discipular pessoas, formar e estabelecer pastores nessa igreja por todo o mundo, por quase todo o Império Romano, por quase todo o mundo que ele tinha acesso, que ele podia ir. E você sabe que as viagens daquela época não era a viagem de hoje, né? Que a gente pega o carro, vai ali e volta. Ou se for longe, a gente pega um avião, vai lá e volta. Eram viagens a pé, no lombo de animais, ou de navios. De dias, meses, anos, de um lugar para o outro. Então, Paulo faz 2, 3 viagens missionárias que levam sua vida toda. Porque cada uma foram anos. E no meio delas, vários percalços, perseguição, prisão, fica preso um tempo, sai da prisão, viaja de novo, volta, e por aí vai. Então, a nossa missão como igreja é se entender como parte dessa missão global de Deus. É entender que o que a gente faz aqui cada domingo, o que a gente faz cada quarta ou cada sexta no pequeno grupo, ou o testemunho que a gente dá cada dia da semana, o evangelho que a gente reparte com as pessoas no ambiente onde a gente trabalha e convive e vive, faz parte dessa grande missão global de Deus. E não é uma tarefa necessariamente institucional, do tipo, vou fazer porque é minha obrigação e o pastor mandou, mas é uma tarefa missional
no sentido de que Deus deu essa missão para a gente. Jesus nos encarregou dessa missão. Então, enquanto a gente vai, no texto lá de Mateus 28, que Jesus diz, né? Todo poder foi me dado no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, enquanto a gente vai para onde? Enquanto a gente vai para o trabalho, enquanto a gente vai para a faculdade, enquanto a gente vai para a escola, enquanto a gente vai para o churrasco, enquanto a gente vai para o almoço, enquanto a gente vai para a vida, a gente vai testemunhando de Jesus. A gente vai compartilhando desse evangelho. A gente vai como parte da Igreja Batista 21, mas mais profundamente, a gente vai como parte da Igreja do Senhor Jesus. Que ora está livre, ora está sofrendo perseguição, ora é uma igreja rica, ora é uma igreja pobre. São de todos os jeitos. E essas modificações sempre também foram acontecendo ao longo da história. Mas, de todas as formas, é a igreja. É o fundamento da igreja. Agora, também tem o momento em que nós só não estamos indo dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia. Há um momento em que a gente vai ou envia alguns de nós de uma forma mais intencional, mais específica, mais clara, mais focal, que é o caso aqui de Barnabé e Saulo. Calma aí, agora a gente precisa, o Espírito Santo está dizendo que agora a gente precisa enviar de uma forma mais intencional, mais clara. E aqui começa essa coisa do envio transcultural, do envio missionário. E, aliás, às vezes se faz uma definição ou uma separação do missionário para o evangelista. E uma separação, o pessoal da Palavra da Vida que faz essa separação, eu nunca tinha pensado nisso, mas me fez um sentido didático. Que é, o evangelista é um missionário dentro da sua cultura. Então você, dentro da cultura brasileira, evangelizando aqui na Zona Norte, evangelizando no seu trabalho, evangelizando no seu dia a dia, você é um evangelista. O missionário é o enviado para outra cultura. Aquele que sai da sua cultura e vai para outra cultura é um missionário. Eu achei didática essa perspectiva. Porque enquanto a gente está na nossa cultura, a gente está evangelizando. Enquanto a gente sai da nossa cultura para outra. E aí, sair da cultura não é necessariamente sair do país. Lembra do conceito de nação? De etnia? Então, se você vai para a cultura indígena evangelizar, você vai para outra cultura, ainda aqui no Brasil. Se você sai daqui e fala assim, eu vou evangelizar os chineses lá no Brás, você está indo em missão para outra etnia, para outra cultura. Se você sai daqui e diz assim, eu vou evangelizar os hispanos aqui da Zona Norte, você está indo para outra etnia, para outra cultura. Então você está sendo um missionário transcultural, no aspecto de adentrar outra cultura. Isso envolve preparos específicos, isso envolve treinamento, isso envolve sensibilidade cultural, isso envolve estratégia, isso envolve muitas vezes aprendizado de um outro idioma. Isso envolve a imersão em uma outra cultura. E não é isso que Paulo faz? Troca de nome. Por que ele troca de nome? Porque o nome dele no hebraico é Saulo, mas no latim do Império Romano é Paulo. É uma pronúncia diferente a partir do idioma diferente. A partir de outra cultura, de outro idioma, de outro contexto. E por aí ele vai navegando. E isso também é parte. A igreja, ela é igreja enviando seus evangelistas para a cultura local e enviando seus missionários para a cultura, para outra cultura, para o ambiente transcultural.
Então, nesse caso, nós somos a igreja de Jesus, que tem de ir por todas as nações, indo como enviados, e aqui tem o dois indo, né? Indo para a nossa própria cultura, e indo transculturalmente como enviados da igreja, sustentando, sim, porque esses que estão na própria cultura, muitas vezes estão levantando o próprio sustento e estão vivendo, que é o nosso caso, o caso da maioria de nós. Está trabalhando, está tocando a vida, está mobilizando os próprios recursos e... Agora, aquele que é enviado para outra cultura, por vezes, vai precisar do sustento, porque não necessariamente ele vai ter um trabalho para se sustentar naquela cultura. Então, precisa de recursos. Intercedendo, claro, todos nós temos a missão de orar por nós, de orar pelas pessoas que não têm o Evangelho, de orar pelos missionários que estão levando o Evangelho a outras culturas. E a igreja, ela está sempre enviando, porque ela é essa agência missionária, ela é esse instrumento da missão de Deus. Portanto, não se exclua da missão de Deus, uma vez que você é filho, filha de um Deus missionário. Não se coloque fora daquilo que o Evangelho te põe dentro, que é dentro da igreja do Senhor, logo participante da missão do Senhor neste mundo. E aí agora eu vou compartilhar algo mais pessoal, porque eu acabei de terminar o curso Perspectivas, que é o curso temático dessa camisa. Foi muito interessante, foi uma jornada dolorosa, porque foram vários sábados inteiros, e sábado, teoricamente, é meu dia de folga com a família, mas nem sempre dá. Mas foi muito bom, porque é um curso que ampliou ainda mais. Eu já tinha muito dessa compreensão, mas eu acabei ganhando uma bolsa, há uma perspectiva de que eu seja professor lá com eles, mas dessa perspectiva da missão global de Deus. E aí é perspectiva porque eles trabalham 4 perspectivas da missão da igreja. A perspectiva bíblica, a perspectiva histórica de toda a história da igreja, a perspectiva cultural, essa sensibilidade para as diversas culturas, etnias, e a perspectiva estratégica. Qual foi a estratégia da igreja nos primeiros séculos? Qual foi a estratégia da igreja na Idade Média? A estratégia da igreja na Idade Moderna? E qual deve ser a estratégia dessa igreja nesses tempos pós-modernos, por exemplo? Então, as estratégias também precisam mudar, o mundo vai mudando, né? Então, foi muito legal. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu compartilho com vocês. Essa é uma experiência muito interessante que eu tive, eu e o Diego, fazendo esse curso, Perspectivas do Mundo Cristão, de forma global. É um movimento global, aliás, esse Perspectivas, né? Tem a representação brasileira, mas é um movimento global. E aí, dentro disso tudo, e alguns já sabem, eu e o Diego, a gente está indo para Bolívia. Para a Colômbia, Bolívia, né? Eu estou falando tanto dos irmãos bolivianos, pensando no pastor Fred. Vou pegar o voo errado, né? A gente está indo para a Colômbia, sexta-feira, de sexta para sábado. E o que a gente vai fazer lá? Bom, dando um contexto um pouco. Lá a gente tem, há no mundo 7,7 milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela nos últimos anos, devido à crise política, econômica e etc. Cerca de 2,9 milhões estão na Colômbia. Então, teve um tempo que a gente viu muitos venezuelanos entrando no Brasil, e a gente pensou, nossa, a Venezuela está toda aqui. Não, metade dos venezuelanos do mundo que saíram da Venezuela estão na Colômbia. E a outra metade estão se espalhando por aí, inclusive uma parte no Brasil. Mas a grande maioria dessa população que saiu está na Colômbia. E Cúcuta é uma cidade colombiana, divisa com a Venezuela, então é o ponto mais crítico dessa entrada de venezuelanos. Aqui no Brasil é Roraima, né? Muitos venezuelanos entram por Roraima. Na Colômbia é por Cúcuta, só que o volume lá é muito maior do que o volume daqui.
É uma cultura mais próxima, é o mesmo idioma, uma série de coisas. Então, eles entram muito por lá. E é para lá que a gente vai. O que a gente vai fazer lá? Bom, a gente já tem um missionário lá. A gente, Batistas no Brasil, Junta de Missões Mundiais. Nós já temos um missionário lá, que atua já há anos. E nós vamos apoiar e fortalecer o trabalho desse missionário. De que forma? Bom, esses refugiados passam por lá exaustos, famintos, doentes, feridos, caminhando. Muitas vezes eles fazem a travessia caminhando, não é nem de ônibus, nem de carro, nem de nada, sem ter absolutamente nada. E aí nós temos lá em Cúcuta uma casa, Casa de la Misión, que é uma casa de acolhimento, onde a gente oferece comida, banho, roupa limpa, atendimento médico, escuta, oração e evangelização. Então a gente vai atuar e reforçar o trabalho nessa casa. É uma casa de passagem. Eles não necessariamente querem ficar ali, nem podem, ou querem ficar em Cúcuta. Muitas vezes eles querem passar pela Colômbia, ir para outras cidades e às vezes ir para outros países. Mas nessa casa a gente tem esse acolhimento, vamos dizer assim, com esses cuidados. E aí a gente vai fortalecer esse trabalho. Nós vamos em uma caravana de 12 pessoas, da nossa igreja, eu e o Diego, as outras pessoas de outras igrejas, e a gente vai servir lá por cerca de 10 dias. A gente vai na sexta e volta na terça, bem cedo. Na segunda a gente já sai de lá, na madrugada. E aí, essa viagem é pelo programa da Junta de Missões, Voluntários Sem Fronteira. Então, embora eu seja missionário da Junta, esse não é um trabalho meu. Então, isso significa que, primeiro, nós temos que ir com recursos próprios. Então, eu estou tirando férias aqui da igreja, o Diego está tirando férias lá da Porto Seguro, e todos os outros estão tirando férias, eventualmente, dos seus trabalhos. Segundo, a gente tem que ir com recurso próprio. A junta está facilitando a nossa viagem. Por quê? Porque está organizando o trabalho lá com o nosso missionário local e está nos dando hospedagem e alimentação. Então, nós já teremos a hospedagem e alimentação por conta da nossa agência missionária. Mais o nosso custo de transporte, ou seja, as passagens aéreas, mais um pouco do custo ali do dia a dia, seguro viagem e outras coisas, vai ser de recurso nosso. Isso cada voluntário está levantando do seu recurso pessoal, do seu recurso de amigos, de igreja e etc. E inclusive recurso para o que a gente vai fazer lá. Então a gente está confeccionando material de evangelismo, a gente vai levar material para trabalho com crianças, então foi nos pedido para levar bexigas. A gente tem uma lista, né, Diego? Lápis de couro, uma série de coisas que a gente vai levar. Então eu quero compartilhar com vocês, primeiro, a possibilidade de eventualmente vocês irem, não nessa, claro que já é essa semana, mas em qualquer outro momento. O programa Voluntários Sem Fronteira tem muitas viagens. Tiago Coppi já fez algumas nesse estilo, a Kátia aqui do Louvor também já fez algumas nesse estilo. A Kátia já foi para o Haiti, para a África. Tiago foi para a África do Sul e Olimpíada de Londres. Enfim, são muitas viagens. Teve viagem para a Ucrânia esse ano, a gente tem trabalhado com órfãos de guerra na Ucrânia. Tem muitas para muitos países diferentes e muitos contextos. No ano passado eu fui para o Chile. No ano passado o contexto era mais um trabalho com a igreja local, de revitalização e tal. Dessa vez o trabalho é mais de rua nesse aspecto. A gente vai ter igreja local que é parceira desse trabalho lá, a PIB de Cúcuta, inclusive, primeira igreja batista de Cúcuta, mas o trabalho vai ser nessa casa da missão e na rua, inclusive, vai ter evangelismo de rua e tal. Então, primeiro, você pode ir em algum momento. Eu posso passar calendário, você pode acompanhar essa agenda de viagens, de possibilidades. Algumas viagens, às vezes, são viagens só de médicos ou só de profissionais de saúde. As médicas aqui da igreja, já fiquem de olho. Então, tem essas possibilidades também, viagens mais específicas para campos ou lugares onde tem hospital ou centros de refugiados para esses atendimentos específicos. Então, são muitas as possibilidades. Então, eu queria que você ficasse ligado nisso, Voluntários Sem Fronteiras. Isso eu estou falando da nossa denominação, tá? Tem outras missões fazendo também muitas outras coisas variadas nesse sentido.
missões interdenominacionais. E aí, a outra coisa é você também ir com a gente nessa. Eu não fiquei gastando muito tempo da igreja falando disso, faz tempo que essa viagem está programada, mas eu não quis gastar muito tempo da igreja, mas eu estou aproveitando hoje para isso, porque agora a gente já vai, né? E aí eu quero pedir realmente a sua oração e o seu compromisso com a gente, de primeiro, orar pela Colômbia e por esses refugiados venezuelanos. Esse é um desafio. A igreja da Colômbia sofre um certo nível de perseguição por conta dos cartéis, entendeu? Isso foi uma novidade para mim, né? Perseguição da América Latina, como assim? Então, da Colômbia, os cartéis têm uma tendência de perseguição à igreja, por quê? Porque aquelas pessoas que se convertem, logo não vão integrar milícias, cartéis, lutas armadas, não sei o quê. Então, a igreja lá sofre com essa perspectiva, então a gente precisa, tanto que a orientação para nós, a nível de aeroporto e até de questionamentos aleatórios, é que nós estamos indo a turismo, para evitar qualquer tipo de bloqueio nesse aspecto. Que você apoie e sustente com generosidade, então você pode ofertar para a gente ir, você pode ofertar para os projetos, você pode ofertar para os missionários que estão lá, você pode ofertar para outros missionários que você conhece. Então, assim, sustente missões, de fato, com generosidade, apoie quem está engajado nisso. Compartilhe, né, seja um missionário ou um evangelista aqui no seu contexto. E eu já falei antes, se disponha para, quem sabe, você tendo chamado para ir, tanto esse chamado para ir numa viagem de curto prazo, como vai ser a nossa experiência de cerca de 10 dias, quanto um chamado permanente. Vai saber as vocações, vai saber os chamados de Deus, vai saber o que Deus tem para a sua vida em específico. Então, às vezes, uma viagem missionária de curto prazo é uma experiência para amadurecimento de um chamado de longo prazo. Deus é quem sabe, né? E eu, como pastor, não quero de forma alguma ser um impeditivo do tipo, fica aqui. Lógico que eu quero todos aqui, e quero uma igreja grande e forte, mas eu ficarei muito feliz também em enviar, em saber que Deus está usando pessoas daqui, também lá fora, também lá longe, né? Eu penso que esse também é um privilégio, e eu penso que essa é uma característica de uma igreja verdadeira, porque uma igreja egoísta vai querer todo mundo aqui, né? Então, todo mundo aqui, todos os dons aqui, todos os recursos financeiros aqui, todo domingo aqui. E uma igreja que de fato entende e compreende a missão de Deus, quer todas as pessoas em missão. Aquelas que têm vocação para ficar aqui, que fiquem. E aquelas que têm vocação para ir, que vão. E que a gente os abençoe nessa ida, né? Então, esse é o meu sonho, esse é o meu apelo. Então, terminando, a Bíblia aponta para essa missão universal de Deus, a igreja participa dessa missão, é um instrumento fundamental, que envia, que sustenta, que vai. A Igreja Batista 21 está unida nessa narrativa bíblica, nesse chamado que começa com Abraão e que vai até o Apocalipse, até que todas as nações estejam de joelhos diante do Senhor. E o envio para Cúcuta é só uma pequena experiência, uma pequena contribuição que eu e o Diego vamos levar, representando a nossa igreja, para aquilo que Deus está fazendo no mundo. Que Deus está fazendo em Cúcuta, que Deus está fazendo também no nosso coração, que Deus está fazendo com a vida da nossa igreja, tá bom? Então eu queria pedir a sua oração e para terminar, eu queria que você nos abençoasse, a mim e o Diego. Eu queria chamar o Júlio aqui para orar por nós. O Júlio é o primeiro vice-presidente da igreja, é um amigo que nunca me chamou para comer salmão na casa dele, só chamou o Willas me falou isso hoje. O Júlio nunca fez um salmão para mim, quando eu vou lá ele faz no máximo uma linguiça, um acém e tal, mas ele está perdoado, continua sendo meu amigo, e eu quero que ele ore por nós aqui, nos enviando, nos abençoando,
Hã? Ah, você tá mudo, entendi. Tem alguém aí para liberar? O Guga consegue aí no celular? E eu vou pedir, nós vamos ajoelhar e orar. E eu quero pedir realmente a sua bênção, né? Como quem realmente nos envia, nos abençoa. E a gente vai partilhar e dar notícias a vocês dessa experiência, daquilo que Deus vai fazer, ou está fazendo já lá. E a gente vai contribuir. Vamos orar? Pegaram de surpresa. Quero dizer em minha defesa que eu não sou da cozinha, mas o Reinaldo talvez é uma das únicas pessoas que comeu um peixe feito por mim. Não era salmão, mas foi feito por mim. É verdade. Então, fica aí em minha defesa. Irmãos, oremos. Pai, para a gente é um privilégio enorme, ó Deus, como igreja que se chama Igreja 21, porque está presente neste século e não somente num bairro, num país, enviarmos nossos irmãos, ó Deus, enviarmos uma parte de nós para outro lugar, para levar o Evangelho, levar também o nosso abraço, levar o nosso conforto e tudo que nós podemos dar, ó Deus amado. Por isso, Pai, nós como igreja, enviamos aqui o Reinaldo e o Diego, Senhor amado, para nos representarem ali em Cúcuta, Deus, e ser bênção na vida daqueles irmãos que de alguma forma estão sofrendo. Pai, que o Senhor use eles, ó Deus amado, que o Senhor capacite eles, ó Deus, que o Senhor dê a eles todo o talento que eles necessitarem ali, que cubra eles com segurança, ó Pai, que eles encontrem ali paz e possam levar a paz também, Senhor amado. Nós como igreja oramos e o enviamos, ó Deus, no nome santo do nosso poderoso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal do louvor. Diego quer falar alguma coisa, não? Quer falar? Tá bom? O Diego falou que sabe tocar. Então ele vai ser o ministro de louvor da viagem. Você vê como é que vai ser essa viagem, hein? Só Deus, hablando mucho, ministro de louvor em espanhol ainda. Só Deus para fazer o milagre. Mas vai dar certo. Você pode se colocar de pé. Eu quero deixar a bênção do Senhor com você. E vamos juntos viver a missão do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, e que a comunhão, o consolo, a direção, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, por todo o mundo. Amém.